Tá hoje isso? Isso. Bem, então a palavra é de vocês. Caio, você tá com o slide aí? Pessoal, vou colocar o slide aqui e já abrir a câmera também, viu? Um segundinho. Tá aparecendo, pessoal? Tá sim. Pode ir lá, então? Pode ir, Caio? Pode começar, Felipe. Beleza. Então, gente, boa tarde. A apresentação de hoje vai ficar por conta minha e do Caio. Nós ficamos com os textos do Adilson José Moreira, né? Pensando como um negro, ensaio de hermenêutica jurídica e cidadania racial. Vocês perceberam que na última apresentação que eu fiz eu falo um pouquinho rápido, né? Então, sempre que for necessário, vocês podem interromper e dar as suas contribuições, até por conta do tempo, né? Aí que a gente tem que ficar conversando. Então, eu fiquei com o primeiro texto e o Caio com o segundo. Eu fiquei com o texto Pensando como Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, que é de autoria do Adilson José Moreira, né? Que é um grande jurista constitucionalista negro, que é ativista pela igualdade racial dentro e fora das ciências jurídicas. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sendo bolsista do CNPq, além de ser mestre em Direito Constitucional pela UFMG e mestre em Masters of Laws pela Harvard Law School, doutor em Direito Constitucional pela UFMG, com estágio doutoral sanduíche na Universidade de Yale, e doutor em Juridical Sciences pela Harvard Law School. Se eu não me engano, também ele foi companheiro de mestrado, né, do professor Alexandre. Eu estava na graduação ainda. Estava na graduação. Mas eu o conheço desde essa época, sim. Eu lembro do senhor falar. Ele é professor visitante na Faculdade Santo Agostinho, FADISA, professor efetivo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, professor pesquisador na Universidade de Santa Cecília, Unisanta, e ele possui vários projetos assim de pesquisa que ele lá no currículo Lattes dele, mas eu peguei dois em especiais que eu achei bem diferente assim, que eu gostaria de falar aqui. O primeiro é Direitos Humanos e Saúde Mental, do qual ele é coordenador, né, onde ele vai explorar as conexões entre normas jurídicas, dinâmicas culturais e identidade individual no processo de conhecimento assim da nossa personalidade, e também o processo jurisdição constitucional como guerra cultural, cortes constitucionais e a regulação da vida política. A oportunidade que ele vai analisar o papel das cortes constitucionais na regulação de conflitos gerados por confrontos entre grupos que defendem formas opostas de regulação social. Inclusive, esse último aqui me interessou bastante. Ele ainda é membro de dois corpos editoriais, né, que é o da revista da Faculdade de Direito da Federal do Paraná e da revista de Direitos Fundamentais e Justiça, além de ser autor de diversos artigos científicos, capítulos de livros e livros também publicados nos principais periódicos e livros acadêmicos. Entre os livros, a gente pode destacar, volta, caiu um slide, eu acho que, não, é o próximo, isso mesmo. Tratado de Direito Antidiscriminatório, que é o mais atual dele, né, que é de novembro de 2020, além do Cidadania Sexual, Estratégia para Ações Inclusivas, e Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, que é uma evolução desse artigo que a gente vai apresentar hoje. Ele é de 2017, esse artigo, e o livro é de 2019, né? Então, de onde vêm os textos? Pode passar, Caio. Esse primeiro texto, ele vem da Revista de Direito Brasileira, que é um periódico de publicação quadrimestral que tem origens lá em 2011, ainda era impresso ainda em 2011, pelo COMPED, né, que é um conselho bem famoso aí, que faz um congresso grandioso aí, bienal, né, e ele tem enfoque em questões de direito constitucional e também de direito comparado, que vai muito também com a agenda de pesquisa do Adilson.
O objetivo da revista é envolvido em proporcionar estudos de questões mais relevantes que envolvam a jurisdição constitucional, tanto nacional quanto estrangeira, né? Criando um ambiente de discussão e aproximação do direito interno e internacional. Entre as produções do periódico, 25% são de autores convidados e 75% é pelo aquele método Double Blind Review, né? E aí, dentre os responsáveis pela revista, eu separei 3 nomes assim que eu conhecia mais, entre a grande lista lá, que é o editor-chefe, que é o Marcelo Galupo, da UFMG, o Ingo Wolfgang Sarlet, da PUC do Rio Grande do Sul, que ele é avaliador ad hoc e membro do Conselho Científico, e também o Fabrício Veiga Costa, que ele é avaliador ad hoc. Ele me deu aula, inclusive. Muito bom professor. Então, desde 2015, a revista virou um endereço eletrônico, né? Tem um certificado lá de Knowledge Project, e foi traduzida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né? E a partir de 2015, ela recebeu mais de 700 mil acessos aí de diversas localidades, né? Se a gente olhar aquele mapinha lá que eu falei na última apresentação, tem aí Europa, América do Norte, América Latina, América do Sul, até a Ásia, né? Até a África também. O texto 2, que é o texto do Caio, ele é publicado pela Quaestio Iuris. Não sei se fala assim, eu acredito que sim. Ele é mantido pela UERJ, né? E é uma publicação trimestral que foi criada em 2005, tem qualificação B1, Qualis B1, né, em Direito e Qualis A2 em Filosofia. E aí o cunho acadêmico dela é interdisciplinar, vai em Teoria do Direito, Filosofia, Sociologia e até História do Direito. E aí, dentre a equipe editorial, tem o Dr. Marcelo Jorge Pereira da Mota, que é o editor-chefe, o Álvaro Sanches Bravo, que é da Universidade de Sevilla, e também o professor, doutor Renato César Cardoso, da UFMG, que é membro do Conselho Editorial. E aí, passando para o tema do texto, o Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, é um texto inovador, assim, que vai sair dessas tradições reflexivas teóricas que a gente está acostumado, né? Sobre a igualdade social entre sujeitos e passa a sustentar a pesquisa sobre o método de storytelling, que é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque no direito, geralmente, a gente faz uma pesquisa mais voltada para revisão de bibliografia, um texto mais dissertativo argumentativo, e aí o autor vai se utilizar desse método para desvelar o sentido das normas jurídicas, né? Em outras palavras, vai ser tipo assim, o que cada norma pretende proteger e por que ela foi instituída daquela forma. E aí ele vai utilizar de relatos concretos pessoais para a gente conseguir entender a relevância da raça no processo interpretativo, né? E aí a hipótese do texto. Na hipótese do texto eu separei o seguinte tema-problema, mas eu consigo tirar mais umas 2 questões desse texto, né? Que primeiro é a questão principal, assim, né, que é o que pega tudo. Qual é o papel do direito, em especial a hermenêutica jurídica, em busca da construção de uma sociedade democrática? Mas ficou muito amplo. Aí eu consigo tirar também um tema-problema assim, o que é pensar como negro e por que pensar como negro? Né? Então, assim, uma possível resposta para esse tema-problema seria que é necessário pensar como um negro a fim de utilizar a hermenêutica negra para problematizar e questionar como a forma de agir do jurista branco, hétero, cis, de classe média alta, para fazer com que essa falta de representatividade, que a partir do questionamento que a gente fazer, a gente consiga sustentar uma nova ordem, se eu posso conceituar assim. E esse agente ele está presente em todo o ordenamento jurídico, né, fazendo de conceitos universais, homogêneos e formais e objetivos, assim, de igualdade, para dificultar o acesso às ações afirmativas, né, que, de fato, proporciona a alcançar a justiça como equidade, né, se assim podemos dizer. Então, nos objetivos da pesquisa, o Adilson ele busca, de forma emancipatória, tudo isso que eu já falei, né, propor um desvelamento no sentido das normas jurídicas brasileiras,
no sentido da posição que o negro se encontra no processo interpretativo, com magistrados e juristas em geral, majoritariamente branco, hétero, cis e de classe média alta. E no lugar das tradições reflexivas teóricas sobre a igualdade, o artigo ele vai fazer uma narrativa de caráter contra-hegemônico, né? Ao propor a compreensão desse princípio a partir de um sujeito subalterno. Então, aí agora eu vou me propor falar um pouquinho sobre o que é o storytelling, né? Para a gente poder saber por que o texto foi feito dessa forma. Então, ele utiliza desse storytelling, né, para discorrer como anda a interpretação normativa e como ela deveria ser, em tese, né, antirracista. E aí, o storytelling é uma metodologia de aprendizado ativo, e aí eu peguei 2 autores de metodologia científica, que é o Marcelo Valença e a Ana Paula Tostes, que eles falam que o storytelling é caracterizado com o uso de narrativas com significado social ou cultural, que é nada mais nada menos tudo o que engloba a comunidade negra, né? Que tem como objetivo promover uma reflexão acerca de conceitos e valores. A gente vai refletir aqui sobre o conceito de hermenêutica jurídica e pensando como negro, né, que é um valor. E aí ele vai buscar consolidar essas ideias abstratas por meio da percepção da relevância e significância desses tais conceitos e os valores desse grupo de indivíduos, né? E aí ele se faz, geralmente, né, o pesquisador que está usando o storytelling, ele se faz de recursos de memória e transmissão de valores e uso de personagens, como, por exemplo, no texto ele usa o pai dele, ele utiliza dele mesmo com os seus companheiros amorosos, uma hora ele fala, os debatedores que ele encontrou em um evento científico, e aí ele utiliza desses personagens e desses recursos de memória para evidenciar essas narrativas que vão descrever, né, lições sobre esse comportamento. Então, o storytelling nesse texto ele vai servir para iluminar o sentido do princípio da isonomia a partir dessas experiências dele como um membro de um grupo minoritário. Então, aí... Oi. Felipe, eu acho que tem uma questão interessante para a gente pensar com relação à explicação aí do storytelling, que realmente não é uma coisa que a gente usa muito no direito, e eu achei muito legal você trazer aí uma explicação mais detalhada, né, sobre essa metodologia, porque recentemente eu estive numa banca de tese em que a pessoa, o candidato, ele tentou fazer alguma coisa assim, mas faltou para ele justamente essa leitura do que é essa metodologia. E, na verdade, ele disse que o método, na verdade, dele era autobiográfico, era alguma coisa assim. Mas talvez realmente tenha faltado descobrir essa possibilidade aqui. Isso me levanta uma questão interessante, eu queria saber, né, a opinião de vocês, porque, em primeiro lugar, uma coisa legal dessa história aqui é que a gente está superando de vez essa pseudo-neutralidade daquele que pesquisa. Ou seja, toda vez que a gente está pesquisando, a gente está sempre imerso no objeto que a gente está pesquisando. As nossas pesquisas nunca são não intencionais, elas nunca são objetivas, né? Sempre tem uma razão pela qual a gente pesquisa determinado assunto. É claro, no caso do Adilson, ele está falando sobre a questão da questão de ser do negro, também porque ele é negro, mas assim, não necessariamente, na verdade eu poderia estar falando sobre um outro tema, não necessariamente porque é uma questão minha, mas de qualquer forma, aquilo que me motiva a pesquisar alguma coisa nunca é algo dado, assim, não é uma coisa do tipo, acordei num dia e pensei, vou pesquisar sobre determinada coisa. Existe uma motivação, existe uma história por trás disso. Pensando nisso, eu acho que Flaviane trabalha isso com vocês nas aulas de metodologia, mas uma questão que eu acho que é extremamente importante a gente pensar nas nossas pesquisas é em que medida que as nossas próprias vivências e tal, elas podem ser colocadas no nosso texto, né, na nossa dissertação, ou outros textos que vocês forem produzir
mais para frente, mas colocando isso sempre de maneira muito sincera, né? O grande problema da ideia de neutralidade que existia antes é que a gente sempre fez isso. A gente sempre colocou as nossas próprias questões, só que a gente eu digo, antigamente, né? Se fazia isso, mas não se dizia que estava fazendo isso. Acho que uma questão importante de quando a gente estiver escrevendo aí, por exemplo, a dissertação, é a gente deixar claro nosso ponto de partida, né? De onde a gente parte e quem somos nós aí quem é o sujeito da própria enunciação, né? Nos trabalhos que a gente está fazendo. Eu não sei, eu queria, na verdade, saber quando vocês viram aí a aplicação desse método, o que vocês acharam, em que medida que vocês acham que isso pode ser uma experiência interessante para o que vocês vão futuramente escrever dentro dos projetos de vocês. Vocês imaginaram isso? Pensaram, por exemplo, no uso, a Jéssica está dizendo aqui que pretende fazer. Então eu só queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, para além do texto do Adilson. Até mandei uma mensagem aqui agora há pouco, dizendo que eu estou usando o texto dele aqui hoje, e ele já está querendo saber, inclusive, as opiniões e as críticas sobre o texto dele, viu, gente? Então, depois faria um breve relatório para ele. Ele é um grande amigo, uma pessoa que eu conheço melhor não dizer há quantos anos que eu conheço o Adilson. Vamos para a parte de vocês falando aqui. Vamos lá, Marcos. Bom, o texto foi uma surpresa, né? Mais uma surpresa boa. Depois da Lélia veio o texto dele. Eu falei assim, bom, eu vou até falar com o Alexandre que eu gostaria de escrever desse jeito. Será que pode? Porque é muito próximo traz a gente muito para a realidade. Tem a questão acadêmica, você percebe que ele domina a teoria, ele explora os termos, ele insere o que ele quer mostrar no texto, ele consegue fazer isso, mas ele consegue fazer isso de uma forma que você se identifica com o próprio, quem está narrando, você consegue ver a pessoa dele. E ele ser um sujeito de qual ele fala no texto, é como se ele falasse, olha, eu sou a prova viva, eu sou a prova viva, eu sou a prova... Ele fica repetindo isso o tempo todo e no final você acaba concordando. Realmente, um cara que é graduado nas melhores faculdades aí, com esse conhecimento todo, e ele, mesmo assim, ele prova que o preconceito atinge pessoas como ele. Então, ele se usa como exemplo e isso, assim, é incrível. Realmente, eu fiquei impactado com o texto dele, com a facilidade de leitura também, né? É muito tranquilo para poder ler, apesar de ser grande, né? E ele parece, não sei se ele é advogado, mas parece que ele repete algumas coisas assim. Eu acho que é uma coisa que ele tenta repetir o argumento várias vezes, ele volta naquilo que ele está falando. Isso aí eu senti, mas nada que atrapalhe o texto. O texto é incrível. Inclusive, eu queria ter a oportunidade de conhecê-lo, porque é muito bacana. Ele desperta uma coisa na gente assim, bom, eu também posso fazer parte da academia, eu também posso escrever, e eu posso escrever da minha forma, sem perder a qualidade técnica para poder escrever. Então, assim, foi incrível. É uma experiência bacana aí que a gente teve nesse texto, nos dois, né? Mas principalmente nesse que está falando agora. Beleza. Antes de passar para frente, só complementando essa ideia, né, de que a gente... a Lélia Gonzalez fazia isso, né? Então, porque, por exemplo, a minha dissertação e a minha dissertação foi sobre controle difuso de constitucionalidade e minha tese foi sobre recurso extraordinário. Obviamente, não tem nada da minha vivência ali, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, claro, no storytelling você está se colocando ali muito presente, mas seja lá como for, se você tiver na sua dissertação aí para falar sobre, sei lá, pessoas com deficiência, não sei se tem alguém, o Wellington, sei lá, vai falar sobre pessoas com deficiência, ele não é uma pessoa com deficiência, ainda assim é você ali. Acho que essa é uma questão importante. Ainda que você não esteja usando storytelling, você está ali. O que te motiva a pesquisar aquilo são questões questões que são suas, questões que são pessoais, ainda que não seja exatamente a sua vivência, né? Ainda que você não seja a Ludmilla, por exemplo, que foi minha orientanda da primeira turma, ela escreveu sobre pessoas trans, e ela é uma mulher branca, cis, hétero, enfim. Mas, obviamente, tem alguma questão na formação dela
que a leva a pesquisar sobre isso. Então, acho que é o que eu estou dizendo assim, no caso do Adilson, ele usa esse método porque ele quer falar sobre algo que ele vive, né? Ele quer falar sobre a sua, como o Marcos falou, ele quer falar sobre como que ele é um exemplo daquilo, mas não necessariamente, assim, mesmo que você não esteja usando essa metodologia, sempre é você ali. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre ter claro, nunca é imparcial, nunca é neutro e nunca é não intencional aquilo que tudo que você escreve, né? Mas vamos lá, Rafael. Só complementando também essa ideia, assim, a reflexão, né, que o texto me trouxe, a gente tinha lido esse texto, salvo engano, para a seleção do mestrado, né? Eu acho que ele estava nos textos. Mas só agora, assim, eu tive a percepção, dessa ideia de não neutralidade que ele traz muito grande, né? E eu pensei isso muito para minha pesquisa, assim. No meu trabalho de graduação, que já pensava os grupos reflexivos de homens, né, autores de violência doméstica, etc. Eu já me colocava assim no trabalho como um homem gay pensando relações heterossexuais e os problemas da violência a partir disso, né? E só que aí eu me colocava como discutir a masculinidade a partir dessa minha vivência enquanto homem gay, né? Só que eu nunca tinha pensado na importância hermenêutica de pensar como um homem negro, né? E isso é uma coisa que eu acho que eu trago agora para a pesquisa no mestrado, né? De que pensar as metodologias de justiça restaurativa na seara penal, ela precisa dessa visão, né? E aí, outra reflexão que me trouxe o texto, assim, que eu achei sensacional, é que a gente constantemente ouve, né, aquela ideia de dizer assim, por exemplo, não é porque uma pessoa é negra que ela deva falar sobre negritude e, enfim, todas as questões que afetem ao racismo. E, na verdade, não é isso que ele está dizendo, né? Ele diz algo muito maior que isso. Ele diz que, na verdade, o pesquisador, na sua condição de pessoa, ele não pode deixar de se posicionar enquanto um ser que pertence a um grupo minoritário, né? Porque a sua visão, ela é, sobretudo, parte dessa experiência. E, a partir disso, a gente pode, de fato, falar sobre qualquer coisa, né? E isso, para mim, assim, foi algo que pesou super, assim, que eu achei massa a perspectiva que ele traz no texto nesse sentido. Muito bom. Helder. Então, essa metodologia em si, ela me questionou bastante. Primeiro, continuando o questionamento da semana passada, que é o que é o conhecimento científico, que é a forma que ele vai estruturando as coisas. A gente vê parágrafos extensos, a gente vê tiradas de ironia, baseado na experiência dele enquanto ele estava construindo o conhecimento. E eu não sei, também achei muito interessante a forma que ele contribuiu isso, construiu, né? Porque essa parte eu estou tendo um pouco de dificuldade na minha escrita da dissertação, que é justamente como que a gente quebra a barreira que a gente foi ensinado a ter entre a separação do pesquisador e do que a gente está pesquisando. Então, teoricamente, a minha introdução vai ser justamente me apresentar como eu cheguei perto do assunto que eu estou trabalhando. Não necessariamente é minha vivência, porque eu não sou quilombola, mas tenho que me apresentar naquele contexto. E qual foi a minha aproximação nisso? E aqui eu gostei, tanto no texto dele quanto da Lélia, porque mostrou um pouquinho mais como é que se faz isso. E dá até mesmo para se basear e construir algo, porque é um local de vulnerabilidade muito grande que ele está se colocando aqui, que ele não está se apresentando apenas como pesquisador, não está se apresentando apenas como conhecimento,
mas está se colocando como pessoa, que eu acho que é o objetivo maior que todos nós temos aqui, né? Sendo um programa diferenciado de mestrado. E nessa parte aí que o Rafael também estava falando, sobre questão de como ele se vê como negro e qual a produção que ele tem como tal, também foi uma parte que me tocou muito, assim, no sentido de que sempre, na verdade sempre não, mas ao longo da construção do conhecimento e minha construção como pesquisador, eu sempre fiquei numa posição de luta de identidade. O quanto eu queria falar sobre racismo no cenário acadêmico. Por um lado, por não querer ser aquela pessoa, aquele negro que só fala sobre isso, mas por outro, porque é importante falar sobre isso. E eu acho que ele apresenta isso de uma forma muito interessante através dessa metodologia. Muito bom. E é como foi, acho que foi Rafael que falou, né? Não necessariamente o negro vai ter que necessariamente falar só sobre racismo, mas também é importante ele dar a contribuição, né, dele sobre essa questão, já que ele tem essa possibilidade de fazê-lo, né? Ok. Ana. Bom, vamos lá. Eu sou grande admiradora, né, do professor Edilson, tenho até já li e reli o livro dele aqui, Pensando como um Negro. E ele dá para ver, como o próprio Rafael falou, que ele aborda, ele trata e ele utiliza-se do método de storytelling com excelência, e isso é um grande desafio. Eu, particularmente, no nível que eu estou, acho que não seria uma tarefa fácil, sabe, de trazer isso para a dissertação, mas se mostra como uma possibilidade. Ao ler esse artigo novamente, eu lembrei muito do que a Spivak, que nós tivemos contato na aula passada, diz no seu livro Pode o Subalterno Falar?, que ela fala um pouco do intelectual que não abdica de si mesmo, né? Então eu vejo o professor Edilson, ao utilizar o método de storytelling, também como um ato de coragem. E, bom, isso foi uma dificuldade minha, eu entrei numa grande crise, na verdade, antes mesmo de submeter o anteprojeto ao programa de mestrado, porque, assim, o tema da minha pesquisa são sujeitos, os indivíduos intersexo, né, e que estão aí inseridos na comunidade LGBTQIA+. Mas eu falo de uma posição de mulher lésbica, negra, que estou fora dessa realidade intersexo, né, e, assim, ao longo das aulas, tanto do professor Alexandre, quanto da professora Natália, da professora Flaviane, isso tem sido uma angústia, de certa forma, né? Sabe, no sentido de quais seriam os limites da abordagem da minha pesquisa. Quais cuidados eu tenho que tomar, que atenção eu devo tomar na hora de produzir o conteúdo científico e assim por diante, porque... enfim, é um lugar que eu não ocupo, sabe? Mas, de certa forma, relendo esse texto, eu tive algumas respostas, né? Quando o professor Edilson fala, em determinado momento, um jurista ele deve pensar como um negro. E, veja, você não precisa necessariamente ser negro para pensar como um negro. E é como o Rafael e o Felipe mencionaram, que ele traz algo muito maior nessa ideia que ele compartilha conosco, que ele apresenta nesse ensaio. E, enfim, só compartilhando com vocês algumas questões, mas foi de grande valia mesmo ter relido esses textos, esse texto do storytelling principalmente, e contribuiu demais para essas inquietações ao longo da dissertação. Eu acho que
eu vou continuar insistindo com vocês que o conhecimento ele não é desinteressado, mas não necessariamente você precisa compartilhar daquela mesma realidade. Porque necessariamente a sua motivação sempre é formada por questões pessoais, mas não necessariamente porque você compartilha do seu mesmo objeto. E de novo, eu acho que a gente precisa sempre ter muito clara a diferença entre o discurso acadêmico e o discurso de movimentos sociais. Realmente, se eu estou numa situação de movimento social, e aí eu vou falar em nome, sei lá, de intersexuais, sendo que eu não sou, eu realmente tenho um problema aí. Mas na academia, eu acho que a gente precisa... não, eu acho que a gente não pode... Eu acho que você tem que ter, obviamente, um tratamento especial com esse seu sujeito, né, que não é objeto de pesquisa, mas dando a ele a devida possibilidade do subalterno e falar, né, mas isso jamais eu acho que deve ser tido como um impedimento para que se possa tratar dessas questões, né. Tem meios de a gente pensar isso sem que seja uma apropriação, mas isso também não pode ser um impedimento. Vamos lá, Juliana. Então, eu posso dizer que o Adilson foi o autor que eu mais me identifiquei no sentido da escrita, né? Uma escrita anunciada a partir da primeira pessoa. E ele foi o que mais me marcou, assim, no rol daquelas indicações bibliográficas para a feitura, né, da prova. E acho isso, no mínimo, assim, audacioso, inusitado e um tanto quanto corajoso também. Ele falar de algo com tanta propriedade, mas a partir de uma perspectiva inteiramente singular, né, que diz respeito a questões afetas dele. E acho que eu consigo extrair disso, assim, alguns pontos de identificação, porque eu pretendo, né, fazer uma pesquisa onde a minha subjetividade enquanto pesquisadora possa aparecer. Eu me oriento aí pela pesquisa em psicanálise, e a pesquisa em psicanálise vai justamente interrogar, né, os ideais aí cientifistas, né, de racionalidade, de uma possível objetividade e neutralidade do pesquisador. Então, acho que é possível, né, assim, bancar uma pesquisa que inspira um cuidado metodológico, mas ao mesmo tempo que o pesquisador ele se apresente honestamente, como o Alexandre diz, e sem pretender também, sabe, assim, compor uma verdade científica, porque eu acho que a verdade é sempre uma verdade a partir de quem pesquisa, né, então eu quero me lançar para essas veredas, e foi bom, né, o Alexandre ter lançado essa pergunta, porque era uma inquietação minha, assim, de sustentar também essa pesquisa em primeira pessoa, né, digamos assim. E eu sei, né, eu li, assim, sobre o programa, claro, antes de me enveredar para essa trilha, mas ainda assim eu fico assim, ai, gente, o povo do direito vai me acolher, vai acolher a minha escrita, né, mas eu acho que vai ser super possível, assim, né, não sem angústias, né, porque acho que isso perpassa a cada uma de nós em algum momento da pesquisa. Né, e eu acho que outro ponto, assim, que eu acho que eu tenho em comum com a minha orientadora é que a gente se situa a partir disso, né, assim, a pesquisa é sempre um acerto de contas com o passado de cada um de nós, né, então estão implicadas aí as inclinações pessoais de cada um, a história de cada um, a subjetividade de cada um, e isso eu estou dissecando, assim, em análise, né, tem coisas que à primeira vista eu enunciava, né, estou escolhendo pesquisar isso por causa disso, mas eu não me contive, né, assim, como a primeira resposta, e sempre estou me descobrindo, assim, que tem alguma coisa a mais ainda que me causa, né, assim, no meu desejo de pesquisar o tema que eu escolhi. Bom. Jéssica. Oi, gente. Boa tarde, né? Não dei boa tarde no chat. Eu gostei muito desse texto, e quando você fez a pergunta, Alexandre, eu de imediato respondi no chat, porque era uma coisa que eu já pretendia fazer, e aí eu não conhecia, assim, esse método em si. A minha orientadora tinha me indicado para usar como marco teórico nessa primeira parte, que eu iria situar vozes situadas,
E foi um processo, assim, para mim, bem, até mesmo violento durante a graduação, que eu iniciei a pesquisa desse tema nas aulas de metodologia e do projeto para a monografia, fazer esse distanciamento, porque tinha essa ideia de que... E eu tinha esse medo também, de que se eu me colocasse ali inserida na minha pesquisa, aquilo diminuiria o valor dela, porque eu teria, assim, uma questão emocional ali também envolvida. E era um conflito até interno e pessoal para que aquilo, tentar fazer essa divisão para que não interferisse. Até que essa inquietude, assim, passou pela graduação e eu não faria o mestrado se fosse para pesquisar sobre outro tema, porque é o que me motiva, é o que eu quero de fato pesquisar, e não seria só pelo título que eu faria. Mas foi muito bom ler esse texto, porque no começo da aula o professor ainda falou que nos nossos artigos, né, a gente tem que tentar fazer com que seja proveitoso para a nossa dissertação. E aí eu senti muito isso no texto, apesar de o tema em si não ser parecido com o meu de pesquisa, alguns outros textos eu posso aproveitar mais, assim, para a minha pesquisa como Butler, por exemplo, que a gente estudou aí questões de gênero, mas essa metodologia que ele utilizou, assim, saber que isso é possível e de que forma fazer isso, porque esse é um conflito pessoal também, para que até que ponto isso não influencie na pesquisa, assim, né, que não a desqualifique, né, para outras pessoas que forem ler desse envolvimento com o tema. Enfim, é isso. Obrigada, assim, pelo texto, por esse espaço, né? Acho que foi muito bom, assim, até ouvir de outros colegas também essas inquietudes e angústias pessoais com o seu próprio tema, que acho que é comum, né? A gente acha que é só com a gente. Não, com todo mundo mesmo, sempre. Na verdade, vocês ainda têm uma vantagem muito grande de ter alguém para, né, orientar, dizer, não escreve assim, corrige isso, corrige. Depois, quando a gente se torna independente nesse sentido, a gente sente um pouco de falta, na verdade, de ter alguém te orientando de certa maneira, né? Muito bem, eu acho que dá para a gente, a partir disso, não necessariamente vocês precisam, vocês vão usar isso, mas de qualquer forma isso levanta uma possibilidade de pesquisa e levanta também de novo essa coisa de que não existe pesquisa desinteressada, não existe pesquisa que não seja, como a Juliana falou, um acerto de contas com seu próprio passado, com sua própria vida, enfim, muito bom. Pode continuar? Eu fechei o microfone, não é que eu estava falando, eu ia dizer, vamos lá. Então, a minha impressão sobre o storytelling também foi uma surpresa, porque acho que desde o Enem eu venho com essa carga assim de dissertativo argumentativo, né? Desde a redação do Enem, assim, quando eu ainda estava no cursinho. E aí depois, na graduação, quando eu comecei a produzir alguma coisa e tudo mais, participar dos grupos de pesquisa, sempre chegavam em mim e falavam assim, você ainda não é nada. Você tem que utilizar de algum marco teórico, você tem de utilizar qualquer tipo de argumento que você for trazer, você tem que trazer o argumento de alguém para colocar na sua pesquisa. E aquilo ali foi me moldando, assim, sabe? Então, tipo assim, ver o que o Adilson e a Lélia fazem, tipo assim, é muito inovador para minha cabeça, e eu acho que o Adilson ainda, ele conseguiu, tipo assim, explicar a hermenêutica jurídica, a tese dele, de uma forma tão leve, que qualquer pessoa que pega para ler o texto dele consegue entender. Então, assim, eu achei sensacional, assim, o texto dele. Mas, assim, continuando aqui, aí ele começa a falar, né, no prólogo do texto, sobre as experiências da infância dele com o pai dele, né? E aí, mas essas experiências, apesar de serem do pai dele, também são experiências dele como um homem negro, né? Justamente para evidenciar essa necessidade de levantar esses diálogos antirracistas. E aí ele começa falando que o pai dele, apesar de aposentado, trabalhava muito, e desde quando era criança,
ele gostava de ouvir esses relatos. Só que com o passar dos anos, ele, quando chegou na adolescência, mais ou menos, ele saiu desse estado de ingenuidade racional e começou a perceber que era uma romantização de que o pai dele era um super-herói e tudo mais, que na verdade ele era discriminado racialmente e socialmente, né? E aí, a partir desse momento, ele passou a contestar essas romantizações aí que ele havia fazendo assim, né, de forma natural. E o pai dele, sendo vítima de um racismo estruturante na sociedade, começou a trabalhar desde os 9 anos de idade, não por vontade própria, mas sim para ajudar no sustento do lar, e aí ele ocupava sempre o lugar de trabalho manual e informal, desde a sua infância, né? Aí, nesse momento aqui, eu acho que a beleza do storytelling também, que vai gerar para a gente aqui abrir um diálogo para que a gente possa contar histórias, relatos pessoais também. E quando eu li esse prólogo, eu lembrei muito do meu pai. O meu pai é um homem negro, ele tem 59 anos de idade, e, tipo assim, a história do pai do Adilson é muito parecida com a história do meu pai. Meu pai trabalhava desde criança, vendendo bombom em barzinho, vendendo picolé para sustentar a casa também. Quando chegou na adolescência, tentava conseguir emprego, era época de ditadura militar, ele fez vários processos seletivos, assim, na rede ferroviária, eu não lembro, não sei se é a CEMIG, mas na época, a CEMIG da época, tentou também, aí ele sempre chegava no último estágio do processo seletivo, e aí era ele um homem branco, o homem branco era escolhido, ou porque ele era filho de algum militar, ou porque ele era de uma classe social elevada da do meu pai e tudo mais. E, tipo assim, ele tentou tantas vezes, que aí ele acabou indo para o lado do serviço informal. Ele não conseguia nenhum trabalho de carteira assinada. E eu, igual o Adilson, eu sempre ouvi essa história desde que eu era criança. E eu achava que meu pai era um super-herói. Nossa, ele superou tudo e tudo mais. E aí, meu pai, ele trabalhou como topógrafo, assim como o pai do Adilson. Ele foi viajante, né, vendendo roupa por muito tempo, e foi parar, porque ele não tinha o luxo de ficar procurando trabalho, ele tinha que simplesmente trabalhar, ele foi parar na construção civil, e trabalhou como pintor desde 1978 até hoje. Meu pai é pintor até hoje, e ele sustentou a minha casa, assim, juntamente com a minha mãe também, que é uma agente muito importante, assim, aqui em casa, assim como meu pai. E sustentou 3 filhos, né? Eu sou o caçula, eu tenho 2 irmãs mais velhas. E aí a mesma coisa que o pai do Adilson tinha, né? De ter só até a 4ª série, de querer formar os filhos. Meu pai também só teve até a 4ª série. De querer formar os filhos, o meu pai teve. Então, quando eu li esse texto assim, eu fiquei até emocionado, assim, de certa forma. Então, assim, se alguém tiver algum relato também, vai ser muito, muito bom de ouvir. E aí o meu pai também, gente, vocês acreditam que ele demorou muito tempo para poder se reconhecer como um homem negro? Porque desde pequeno ele sempre foi discriminado com a mãe dos amigos dele de infância, com a família dos amigos dele de infância, assim, que ele sempre teve esse receio de se assumir como homem negro, né? E se for pegar a questão da família de parte do meu pai com os meus tios, e a família de parte da minha mãe com os meus tios de parte de mãe, assim, do lado materno, é uma família branca e uma família negra, né? Então, tipo assim, os meus tios e os meus tios maternos, meus tios paternos, tem uma diferença, assim, de profissional, né, da carreira profissional muito grande, porque apesar de as 2 famílias serem de origem muito pobre, muito humilde, a parte da minha mãe, eles conseguiram empregos de carteira assinada, na rede ferroviária, concursos, em banco, alguma coisa do tipo, enquanto na parte do meu pai foi uma desestruturização muito grande, assim. Então, assim, é nítido que a raça, mesmo em 2 pontos, assim, de início, que é a pobreza, né, mesmo as 2 famílias sendo de origem pobres, o racismo, a raça foi um fator determinante, assim. Então, assim, o Adilson, ele aborda, né, essa experiência nada bacana que ele presenciou, e aí ele parte para um debate que ele foi convidado a participar de legalidade de medidas de inclusão racial. E aí, como de praxe, né, a dinâmica de um debate foi um lado contra e um lado a favor, que eu acho muito problemático,
que me lembra até aquele grande debate da CNN, que tipo virou um hype o ano passado, né? E aí, por exemplo, a Gabriela Prioli simbolizava o lado da esquerda e o Caio Coppola simbolizava o lado da direita. Aí a Gabriela Prioli vinha com uns discursos todos técnicos, abordando questões, apesar também de algumas coisas que ela disse depois eu não compactuar, mas assim, o Caio Coppola, aí ele vinha com aquele discurso passional, e aí descredibilizava todo aquele objetivo do debate, que era transparecer conhecimento, e aí o tiro saía pela culatra, né? E aí o debate foi dividido entre progressistas e conservadores. E aí o objetivo não foi atingido, porque os conservadores, tipo, disseminaram vários argumentos falaciosos, né? Que atrapalhou muito a percepção do público ali sobre o que era o tema da inclusão racial. E aí um dos argumentos, tipo assim, né, são argumentos tão rasos que a gente nem acredita que no nível de um evento científico isso vai ocorrer, né? O argumento dos conservadores, o primeiro, ações afirmativas são largamente ineficazes porque só beneficiam a classe média negra. E o segundo, a raça é uma categoria biológica e não deve ser relevante para a adoção de políticas públicas. E aí são exemplos claros assim que vão justificar a proposta do autor em tipo assim, analisar como anda a hermenêutica jurídica no Brasil, né? Que é o fato de a hermenêutica seria como interpretar as normas jurídicas, né? E aí ele foi convocado, o Adilson, para expor suas experiências pessoais de descriminalização, só que aí ele preferiu primeiro fazer um argumento técnico, falar sobre do ponto de vista jurídico, o que essas duas posições dos conservadores tinham, né? Mas aí ele foi interrompido, sobre o argumento de que que já tinham sido abordado esse argumento, né? Aí o Helder levantou a mão aqui. Essa parte do texto, na verdade, me lembrou muito um texto que eu e o Marcos estudamos para apresentar semana passada, do Grossfogel, que estava apresentando o Tribunal de Valladolid, não sei pronunciar o nome, que era basicamente um debate para saber se as pessoas indígenas tinham ou não alma. Que, de um lado, era defendendo que não tinha, que me ligou muito com um discurso até mesmo conservador, que era justificativa baseado num pressuposto geral, e o outro lado, que era o teoricamente progressista, que era o que tinha alma. Mas esse ter alma era uma alma em estado arcaico, barroco, alguma coisa assim. E o dever do branco era civilizar aquela pessoa. Então, em nenhum dos dois lados tinha espaço realmente para escutar. No caso lá, os indígenas, aqui os negros. Então, essa parte me lembrou muito isso, justamente por ele relatar que ele não tinha realmente espaço para falar. Era realmente só para cumprir tabela e falar o que os progressistas são legais, de dar espaço para ele. Totalmente isso mesmo. E aí inclusive aí ele foi falar depois sobre as experiências pessoais dele, né? Mas aí os conservadores falaram que isso não poderia ser verídico por conta da titulação dele, né? Que ele tem 2 doutorados. Como se ele, como homem negro, não representasse, né, a classe que ele estava defendendo ali. Aí o fator... Se ele não fosse a exceção absoluta, né? Porque veio de uma classe, os pais extremamente pobres, uma família muito pobre, ele negro, gay, enfim, latino-americano e tal, é óbvio que ele é a exceção completa, o ponto fora da curva, né? Aí esse foi o gatilho, né, que ele teve para escrever, diz ele, né, no texto sobre pensar como negro, porque a condição dele como homem jurista negro atinge diretamente na compreensão que ele vê o direito, né, como deveria funcionar, sim, numa sociedade marcada por desigualdades sociais. E aí ele fala que o direito é interpretado como um sistema que pode ser manipulado para manter a exclusão, quer dizer. E justamente é o que eu
falam muito sobre essas falácias, né? Porque esses princípios muito abrangentes, eles levam a essa interpretação muito fantasiosa, né? Muito terra sem lei. A liberdade de expressão é um deles, até o significado de democracia, por exemplo. Eu já escutei de pessoas que apoiam o atual governo que eu simplesmente deveria calar a boca e respeitar a decisão de a maioria dos votos lá em 2018. Como se democracia se resumisse nisso, né? Então, assim, essa tirania da maioria, esse conceito de liberdade de expressão totalmente que legitima na cabeça deles poder difamar, poder injuriar, poder caluniar, tipo assim, essas coisas o direito está sendo utilizado como um sistema para manter a exclusão mesmo. Então, assim, essa posição coloca o direito numa posição extremamente vulnerável, que aí distorce todo o objeto dos estudos, né? E aí a hermenêutica jurídica pode sim transformar a sociedade se esses padrões discriminatórios forem quebrados, né? Então aí ele começa a examinar a interpretação do princípio constitucional da igualdade e os conflitos existentes dessa análise do princípio da igualdade. E aí ele argumenta que pensar como um negro é uma perspectiva mais apta para realizar os ideais emancipatórios da Constituição. E aí ele fala que pensar como branco é justamente o oposto, que aí impede os alcances dos objetivos políticos ali presentes. E eu acredito que quando ele fala em pensar como um negro ser tudo isso, eu acredito que ele abarca todas as questões da diversidade, entendeu? Porque quando ele vai ressignificar a hermenêutica jurídica, ele está trazendo novas interpretações do princípio da igualdade, por exemplo, para a comunidade LGBT, para ambas questões aí da diversidade, para pessoas deficientes e tudo mais, né? Por mais que tenha códigos específicos, assim. Então aí ele sustenta essa tendência de neutralidade racial, que é tipo uma moralidade social que é muito difundida dentro do ordenamento jurídico, né? Então, esse é o motivo pelo qual esses pressupostos começam a ser examinados e questionados. E aí ele considera que o campo discursivo, no qual o status material e o status cultural influenciam a percepção e interpretação do mundo, nesse contexto, pensar como negro significa reconhecer a interpretação jurídica como uma dimensão política e que ela deve estar comprometida com uma reforma social, expressando desconfiança e repulsa com a doutrina liberal, o individualismo ou a neutralidade racial, no positivismo jurídico, por exemplo, que a gente já discutiu muito aqui. Aí, nesse momento, quando eu li o texto, eu fiquei entre a cruz e a espada, assim, porque eu sou orientando o Bruno, então eu já estudava Rawls antes, e aí eu estudo Rawls muito também, né, por conta do meu projeto de pesquisa, e os argumentos, assim, eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu sou muito crítico do neoliberalismo, do liberalismo econômico. Não compactuo com nada ali. Mas o liberalismo de John Rawls e da teoria crítica ali, eu acredito que ajuda, sabe? E aí eu queria ouvir do professor, dos colegas aqui, fazer uma troca assim, para eu entender mesmo, para eu tomar meu lado. Vamos lá, deixa o pessoal falar, depois eu falo. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui, o Caio. Só em relação a essa questão do liberalismo, Felipe, eu acho que é algo que eu até compartilhei, acho que na aula do Bruno, não sei se eu já cheguei a falar aqui, mas é importante a gente entender os campos ideológicos, né, as teorias, os autores que estão por trás de tudo isso, porque o que a gente chama de liberalismo no Brasil não é liberalismo de fato, né, esse neoliberalismo que a gente vê, essa coisa Paulo Guedes, assim, isso, né, até para os próprios liberais clássicos, assim, se você vai estudar Stuart Mill, a questão do dano, né, que ele fala, esqueci agora exatamente qual é o termo que ele utiliza, mas, assim, existem limites dentro do liberalismo clássico, ou em Rawls, né, em outros liberais, que o que a gente vê que os liberais no Brasil fazem é algo totalmente contrário a isso. E eu nem sou liberal, assim, então nem me considero liberal nesse sentido de teoria.
Mas, gente, tá latindo aqui o cachorro, viu? Vocês me desculpem, mas tá meio incontrolável aqui. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é importante a gente entender o neoliberalismo, o que ele vai pregar. Ele vai pregar uma liberdade econômica, uma ideia de mercado para todas as relações sociais, e vai colocar isso como a prioridade máxima de todo o sistema democrático, entre aspas, né? Então, o neoliberalismo em si, ele não se preocupa com questões sociais, ele não se preocupa com questões distributivas, ele não se preocupa com questões igualitárias, ele se preocupa única e exclusivamente com lucro, né? E para que as grandes corporações e, né, os detentores aí do poder, que a elite possa usufruir desses benefícios em detrimento de qualquer possibilidade mínima de que as outras classes possam, de fato, alcançar voos maiores, assim, sabe? Então, por isso, né, a gente até costuma ver recorrentemente, é o que tem acontecido no Brasil, que o neoliberalismo ele tem um flerte muito poderoso com governos extremistas, né, porque eles não se preocupam com a democracia, não é uma pauta. Né, se você pegar aí, quem que é o grande pensador liberal no Brasil que esses caras defendem é o Roberto Campos, que estava lá na ditadura militar, entendeu? Abraçado no governo dos militares e pouco se importando com isso. Se você pegar o próprio Paulo Guedes, ele vem de uma escola, né, assim, teve uma experiência lá no governo da ditadura do Pinochet, né, no Chile. Então, quer dizer, isso nem é liberalismo, né? Eles vendem como liberalismo porque falta essa noção política básica, ideológica, né? O Bresser também. Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente ter, pelo menos, essa distinção para não cair nesse risco, sabe? Porque liberais em si, né, de fato, assim, eles podem até ter uma visão econômica que eu discordo, né, por vários motivos, mas existe uma preocupação em Rawls, por exemplo, com a questão da igualdade, né, com a justiça distributiva, a própria questão da liberdade política também, do liberalismo político, das pessoas serem o que elas quiserem ser, independente da sua concepção do que é uma boa vida ou não, né, e que isso tem que ser respeitado, que o outro sujeito ele tem que ser visto como um sujeito de igual direito, assim como a gente também é. Então é só para fazer essa observação, assim, que acho que assim, o liberalismo é uma coisa, o neoliberalismo é outra, e o que a gente vê no Brasil hoje é claro, assim, e de uma maneira muito, muito óbvia, é um neoliberalismo antidemocrático que não se preocupa com nada do que a gente discute aqui, que é prioritário no Estado democrático de direito. Sim, e eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, num cara igual o Stuart Mill, que o Caio lembra, o Stuart Mill ele é um liberal que vai falar que a gente precisa criar condições de igualdade de início de posição. Sim. A gente só pode falar em meritocracia se as pessoas tiverem as mesmas condições de começo. Se as pessoas começam, se uma pessoa começa lá na favela, não é? E o outro começa aqui no Mangabeiras, que meritocracia é essa que a gente pode falar dessas pessoas? Porque essa desigualdade, e aí uma diferença que, por exemplo, algumas pessoas vão apresentar entre aqueles que são sociais ou socialistas e os liberais, esse tipo de liberalismo, é de que um prega uma igualdade como fim, que seriam os socialistas, né? Nós temos que criar uma sociedade mais homogênea, e os liberais pregam uma igualdade de início. Ambas as posições são posições que eu respeito. Agora, isso que é falado no Brasil, eu não respeito. Isso não é, até porque, eu concordo plenamente, isso não é liberalismo, isso não é nem conservadorismo, isso é reacionarismo. O pessoal ele é reacionário, eles são escravocratas mesmo. Isso não tem nada de liberal. Não tem nada de liberal, porque, na verdade, eles não propõem uma sociedade nem igual nem de início, nem que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Porque daí, sim, se as pessoas têm as mesmas oportunidades de início, eu posso medir aquele que, pelo seu esforço, é claro que isso também é problemático, mais para frente, mas assim, mas ok, assim, já estaria pelo menos satisfeito se essas pessoas pelo menos defendessem que a gente deveria dar as mesmas condições de início para as pessoas. Mas nem isso, isso não dá para ser, isso não dá para ser respeitado, né? Eu ia deixar para falar por último, mas já que eu já peguei para falar, eu acho que um cara igual tanto o Rawls quanto o Dworkin,
Se você ver, por exemplo, os nossos liberais falando desses caras, eles criticam, eles acham que Dworkin e Rawls são socialistas, são comunistas, assim, né? Então, acho que, independente do nome, e nos Estados Unidos, os liberais se contrapõem aos conservadores, não são os socialistas, né? O Partido Democrata nos Estados Unidos é um partido liberal, que se opõe aos conservadores, que são os republicanos. Então, o liberalismo lá é o pessoal que é a favor de democracia, de um mínimo de igualdade, etc, etc. Então, acho que é tudo uma questão, na verdade, de a gente localizar e conceituar os nomes aí. Enfim, acho que você pode usar um Rawls e ir mais à frente do que o Rawls foi, até porque você vai estar escrevendo uma realidade diferente da do Rawls, mas eu não acho que tem problema nenhum nesse sentido, não. Deixa eu só ver aqui quem mais que tinha. O Rafael, vamos lá. Eu ia dizer que eu estava estudando esses dias, né, nós estamos na disciplina do Bruno, né, estudando a teoria da justiça de Rawls, e eu estava fazendo o paper recentemente, e eu tenho uma dificuldade de acreditar, falo aqui, né, logo me posicionando como alguém que está lendo Rawls de forma mais pura, assim, direto da obra dele pela primeira vez, né? Mas eu tenho a sensação de que há uma falsa ideia de equidade, assim. Eu acho que a forma como ele propõe a aplicação da teoria da justiça, ela pressupõe, de toda forma, uma estrutura de sociedade que permanecerá e se perpetuará desigual, né? E, para mim, ele desconsidera, para além das questões econômicas, como uma estrutura de desigualdade, os marcadores sociais, principalmente se você pensar, por exemplo, a realidade brasileira. E aí, quando ele traz aquela ideia do véu da ignorância, né, e as pessoas que vão decidir os dois princípios, e, enfim, a aplicação da teoria da justiça, ele não pressupõe que a sociedade vai iniciar do zero, assim, ou pelo menos eu não entendi que ele coloca, mesmo pensando a justiça como equidade, as pessoas em pé de igualdade ou equanimidade de oportunidades. Não por isso, porque eu tenho essa sensação de que ele pressupõe essa desigualdade. E, para mim, o pressuposto da desigualdade, ele foi o que estruturou, por exemplo, no atual sistema socioeconômico que estamos, ou na concepção atual de justiça, não que temos, mas assim, que a gente vê ser feita, né, enquanto exercício, de que não temos assim estrutura de que não se tem uma justiça, justamente porque tudo isso estruturou diversos marcadores sociais de desigualdade que culminaram em diversos outros tipos de preconceitos e limitações de acesso. Então, para mim não importa se na posição inicial da sociedade eu estou considerando economicamente que pessoas vão ganhar menos, pessoas vão ganhar mais, mas que todo mundo vai ter alguma mínima condição de acessar determinada coisa. Se essa estrutura desigual, daqui a muitos anos, ela pode gerar milhões de outros problemas por causa dessa estrutura de desigualdade. Não sei se me fiz compreender, mas essa é a sensação que eu tenho assim de Rawls, e não consigo acreditar na justiça como equidade por causa disso. Assim. E eu acho que a ideia social que é colocada nele é meio falsa em relação a isso, assim. Ou melhor, não falsa, assim, traz uma ideia meio que enganosa de socialismo, assim, ou de liberalismo social, como ele é chamado, né? Liberal social, não sei. Enfim, era mais ou menos nesse sentido. Nem vou entrar no mérito sobre o Rawls aí, porque na verdade não é minha praia. Vocês podem discutir isso lá com o Bruno. Meu autor liberal de estimação é o Dworkin, e aí o Dworkin fala em igual respeito, igual consideração, e eu
a partir dele, não muito... Por isso que eu estou dizendo, eu acho que o Dworkin também tem umas posições meio complicadas com relação a essa questão da igualdade e tal, de início, mas eu prefiro fazer o que ele mesmo se propõe, no caso do Dworkin, né? Fazer uma leitura sob a melhor luz do próprio autor e para frente, e mais à frente do que ele foi, né? Então, eu não sei se dá para fazer isso com o Rawls, não é realmente a minha, conheço o básico mesmo do Rawls, mas com o Dworkin, por exemplo, eu acho que a gente pode ir para além dos limites e dos pontos cegos que ele mesmo tinha, por ser um americano, por viver numa outra realidade, por ser um homem branco, né? Enfim, eu acho que a gente pode ir para além dos limites do próprio autor. Tá? Eu acho que isso é uma questão de maturidade mesmo, que a gente vai precisar ter. O meu professor, que me ensinava sobre Dworkin, principalmente, que é o Menelik, e na verdade falava de um Dworkin que não tinha no livro do Dworkin. Assim, na verdade, o Menelik tinha uma teoria própria, só que ele nunca admitiu que a teoria era dele. Ele sempre se escorava dizendo que era essa coisa bem mineira, né, de ter essa modéstia mineira, de não dizer que ele tem uma teoria própria. Mas assim, como a minha leitura do Dworkin foi sempre enviesada pelo Menelik, eu acabei tendo... Depois, quando eu fui eu mesmo pensar sobre ele, eu vi que ele tinha limitações, mas que eu podia usar o Dworkin contra o próprio Dworkin para ir avançar para além das limitações dele, de repente. Tá? Felipe. Não, é difícil mesmo. Não, porque justamente eu estava pretendendo escrever um artigo para aula de segunda-feira, que ia falar sobre a marginalização dos corpos negros, do dever de tolerar e ser tolerado, sabe? Aí eu ia falar sobre o princípio da tolerância liberal. Só que aí, quando eu terminei de ler o Adilson, aí o Bruno falou a mesma coisa para mim, que tipo assim, o Adilson, ele rompe com todas essas tradições liberais para... Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, assim. E eu tô escrevendo esse artigo em dupla com uma menina da UFMG, e nós dois, assim, nós ficamos sem lugar, assim, porque a gente não sabe para onde ir nesse sentido, sabe? Mas eu acredito, assim, né, fazendo uma breve conclusão, eu acredito que a teoria do Rawls, nesse sentido, ela vai ajudar, sim, mas eu acho que poderia ser compreendida de uma forma mais leve, que nem o Caio falou, né? Eu acho que tem um estigma muito em cima do liberalismo por conta dos poderosos aí do capitalismo que estão envolvidos no meio, entendeu? Mas é isso. Alguém falou alguma coisa aqui? Aí a Jordana acredita também no rompimento com o liberalismo. Vamos lá. Aí agora, dando continuidade, o Adilson, ele vai, tipo assim, né, ele vai entender a sua posição privilegiada, mas vai continuar sustentando que ele é um homem negro e que, para tanto, ele saiu do mesmo ponto do que os outros negros pela questão racial, né? E aí ele aborda a percepção que ele tem da sociedade, que todo mundo acha que o poder e o dinheiro embranquece as pessoas, né? Só fisicamente, né? Porque intelectualmente todo mundo ignora o negro da mesma forma. Sendo assim, o autor defende a posição nas classes sociais não é como um fator único de descriminalização presente na sociedade. A identidade pessoal dele enquanto homem negro está necessariamente relacionada com a experiência histórica das pessoas negras no Brasil, né, providas da escravidão, do encarceramento em massa, todas essas questões aí. E aí o racismo, ele conceitua como uma força permanente dentro da sociedade brasileira, né? E ele afeta todos os negros em todas as posições sociais. Até porque ninguém vai pedir, tipo assim, o currículo Lattes dele se ele for discriminado num shopping, entendeu? Então, nesse sentido, uma das principais formas de descriminalização que os negros sofrem, né, e aqui eu me incluo como negro também, é a dificuldade de nós nos afirmarmos como sujeitos políticos, como sujeitos que são constitucionalmente protegidos. E aí eu argumento... Oi? Só te interrompendo de novo, isso me lembrou de uma história de uma embaixadora, eu não sei se ela era de Camarões, ela era de algum país africano de fala francesa. E eu me lembro dela, de uma reportagem sobre uma entrevista com ela, eu acho que não é o país, já antiga, deve ter aí quase 10 anos, e ela falando da experiência dela
de viver o racismo sendo embaixadora, acho que de Camarões mesmo, aqui no Brasil. Né? E os relatos dela são coisas, assim, são coisas surreais, as coisas que ela falava, assim, ela dizendo, eu nunca imaginei que eu fosse sofrer esse tipo de racismo aqui no Brasil, justamente porque nós somos um país com um número de negros que a gente tem e tal. Acho que ela não é de Camarões, não. Eu acho que ela é embaixadora da França mesmo, ela é do corpo diplomático francês, e ela foi membro do corpo diplomático francês aqui no Brasil. E assim, o relato dela vale a pena vocês tentarem achar aí. Se eu achar, eu mando para vocês. E eu acho que confirma muito essa ideia aí, né? Porque, é claro, ela dizia, mesmo quando eu estava exercendo a minha função de membro do corpo diplomático, não é só quando ela estava, sei lá, de calça de moletom correndo no parque, mas mesmo quando ela estava exercendo a função dela de membro do corpo diplomático, ela percebia a forma diferenciada que ela é tratada face a outros embaixadores brancos, etc, etc. Então, assim, isso vai estar presente aí, mesmo uma mulher numa posição de poder que essa mulher tinha. E aí ele continuou falando, exemplificando essas argumentações dele com a interpretação de que todo branco tem sobre as ações afirmativas sobre negros, né? Que são tidas como demandas e reivindicações que buscam por privilégios e prioridades, um processo decisório assim, né? E aí a gente pode falar aqui de cotas nas universidades, onde a gente vê vários relatos assim, e vocês estão se colocando numa posição muito capacitista, entendeu? Então, assim, ele aborda isso também, né? E aí, discorrendo sobre juristas negros e brancos, como eles interpretam os dispositivos legais, o Adilson Moreira ele vai diferenciar eles na medida em que pensar como negro ele vai fazer com que ele reconheça que os juristas negros estão cientes das limitações impostas pela sociedade, seja pelas suas experiências pessoais, e assim eles vão interpretar as leis e os princípios de uma forma a proporcionar uma igualdade. Então, por outro lado, o jurista branco, munido dessa ingenuidade, nem sempre assim, não intencional, né? Muitas vezes é por ruindade mesmo, ele vai interpretar as normas de uma forma muito positivista, né? É igualdade, ponto, igualdade. Tá ali na lei, pronto, acabou. É como se fosse um ponto de partida, assim, como se todos estivessem no mesmo ponto de partida. E aí, para eles, a discriminação racial descreve apenas uma série de ações individuais, cujas consequências devem ser solucionadas por meio da responsabilização de indivíduos específicos. Né? Então, aí a presença desse positivismo, ela prejudica a compreensão da condição subalterna do grupo social. E é o que eu falei, ela parece ser ingênua, né? Mas ela é uma forma de dominação, mesmo que não intencional por alguns aí. Então, o autor, que é o Adilson, ele alega que tal fato está associado ao fato de que o liberalismo não permite a realização das ideias, dos ideais emancipatórios, né? Então, ele parte desse pressuposto de que todos, partindo desse pressuposto do liberalismo, né, de que todos têm as mesmas oportunidades, os juristas que vão pensar como brancos vão estar contribuindo com o aumento das desigualdades sociais, e aí a perpetuação desse status quo aí de dominação sobre os corpos negros. E aí ele critica mais uma vez o projeto liberal, falando que esse projeto de construir uma sociedade sem hierarquias é falho por si só, porque o próprio Estado liberal moderno é um Estado racial, entendeu? E nesse momento eu fiquei, assim, com consciência pesada, assim, podemos dizer. Por que o Estado brasileiro é um Estado racializado? Acho que a gente já falou sobre isso em outro lugar, né? Porque o Estado moderno ele é construído em cima da exclusão, ele é construído em cima de uma ideia de raça. Né? E a gente não pode esquecer que esse Estado moderno foi construído pela Europa branca, pela Europa ocidental branca. Então, na verdade, se você é índio, se você é mouro, né? Vamos lembrar da reconquista sobre chama a Espanha lá, dos reis católicos expulsando os mouros, ou a escravidão moderna dos negros, enfim.
Então, o Estado, quem vai dizer isso muito bem é o José Luiz Cláudio de Magalhães. O Estado moderno é um Estado que foi construído em cima da branquitude mesmo, por isso que o tempo todo a gente fala do Estado moderno, europeu, ocidental, branco, cristão, porque é isso mesmo, né? E, enfim, eu gosto demais, achei muito legal quando o Adilson falou sobre isso no texto. Alguém tinha levantado a mão aí? Não, eu levantei só para fazer um comentário, até, enfim, eu ia falar disso também na minha parte, mas já trazendo para essa parte do texto, que a questão do racismo, né, e essa ideia de raça foi uma criação, né, assim, dentro de uma ideia de racismo científico, que os cientistas, eles justificavam, de fato, que teoricamente, né, assim, biologicamente, as pessoas negras, enfim, de outras origens seriam inferiores. Isso para justificar a questão do imperialismo, né, da dominação, etc. Então, isso tudo está muito conectado também com essa ideia do Estado, né? Então, era só para fazer esse adendo que realmente essas coisas estão muito conectadas, assim. Não tem como a gente discutir uma sem discutir a outra, né? Aí ele fala justamente disso do Estado liberal, que uma das principais características é o individualismo, né? Que aí ser antirracista é justamente trabalhar contra o ideal de individualismo, porque ele vai impor, né, mesmo de uma forma velada, esses estereótipos sociais, que vão colocar cada um no seu lugarzinho, assim, dentro da sociedade. E aí ele parte para falar mais adentro agora sobre o princípio da igualdade formal, né? Que é um dos que ele denomina como um dos elementos centrais da mitologia liberal. Ele tem um capítulo só para falar disso. E aí ele fala que tratando indivíduos diferentes com realidades distintas a partir de uma igualdade formal, ele vai intensificar ainda mais a desigualdade, né? E essas características plurais que podem ser encontradas na sociedade de raça, de gênero, de orientação sexual, ou seja, dos grupos minoritários em geral, elas devem ser consideradas para que a justiça seja alcançada, né? E aí é preciso abandonar essa formalidade universal, né? Esse universalismo aí que muitas vezes a gente é formado na graduação em direito baseado nisso, nesse positivismo, nessa formalidade, nessa universalidade, que ela vai limitar a aplicação das ações afirmativas, né? Porque não é à toa que lá naquela propaganda que acho que foi Gisele que apresentou da Devassa, um juiz não conseguiu enxergar que aquilo ali era um racismo escancarado na cara dele, né? E aí ele acabou negligenciando o sentido substantivo de igualdade em nome dessa dimensão formal, né? E ainda ele falou que era um elogio, né? E aí isso impede que as mudanças ocorram. E aí eu consigo muito ver isso desse estereótipo cis, branco, hétero de classe média alta nos magistrados, assim. E tipo assim, né, um dos principais ambientes que deviam ocorrer essa mudança, assim, né? E aí ele vai além, né, e volta muito naquela fala do Helder, que ele falou que os progressistas, muitas vezes, eles só convidam um negro por conta de, só para falar que eu dei espaço para ele, porque ele vai criticar mesmo os progressistas, né, porque eles se mostram muito limitados com esse propósito de equidade, né, porque eles não têm esse reconhecimento e não se identificam com a complexidade do que é ser negro na sociedade, né. E aí, tanto o jurista branco conservador quanto o jurista branco progressista, eles partem do pressuposto que o processo hermenêutico deve ser impermeável a essas experiências dos indivíduos, né? Acho que pode ser muito puxado para um lado não querer ser passional, né? Não querer ser parcial também, né? Porque olhando as circunstâncias pessoais e tudo mais, mas o produto que acaba ocorrendo disso é totalmente diferente, né? Tudo isso baseado na lógica e no formalismo. Então, aí ele, mais uma vez, vai sustentar que o princípio da igualdade pode ser interpretado de várias maneiras, mas ele deve ter o objetivo de emancipação social, uma vez que o próprio constituinte da Constituição de 88, ele estabeleceu tanto no preâmbulo, tanto nos objetivos,
da Constituição, que é uma construção de uma sociedade justa, solidária, igualitária, e aí como propósito político central, né? E aí tal objetivo ele não pode ser atingido se o Estado não tomar conta dessa sua função transformadora. E aí tudo isso leva a um debate que eu achei que ia até surgir no começo da explanação com o storytelling, sobre o lugar de fala, que é uma questão muito complicada, né? E o professor falou muito dessa questão de separar o movimento social da academia, que também, por várias vezes, eu fico meio, assim, com o pé atrás de querer abordar questões do qual eu não me insiro. E aí, nesse lugar de fala que o Adilson vai levantar, ele fala que a ausência de identificação com aquela respectiva realidade pelos juristas brancos, né, vão fazer com que haja necessidade de uma representatividade. E aí, essa representatividade tem que ser baseada num protagonismo, e aí ele está entrando em outro capítulo aqui também, que vai traduzir essa relevância do storytelling no texto, né, mas que também nós podemos encontrar na filosofia, aí com a tríade entre ontologia, epistemologia e hermenêutica. Ele não fala isso nesse texto, mas eu trouxe isso de uma filósofa que chama Gislene Aparecida dos Santos, que ela estava até numa palestra que ele deu, compondo a mesa também, sobre esse livro que ele lançou em 2019, e ela fala exatamente isso mesmo. Ela coloca as três perspectivas da filosofia como sendo a ontologia, no sentido de reconhecimento em como esses seres são gerados, e em que contexto histórico os negros foram gerados. E aí a epistemologia, ela vem para constatar como estamos e como conhecemos o mundo a partir do local em que estamos inseridos, né? Que aí também me deu um insight, assim, de bolhas sociais, assim, que os juristas brancos estão inseridos sempre, né? E assim, a gente... na epistemologia, a Gislaine vai falar que a gente se conhece através dos nossos corpos, porque na relação dos nossos corpos com outros, entendeu? Para romper justamente essa bolha social. E aí, a não existência de um preto abstrato e um branco abstrato faz com que os negros sejam inventados nesses contextos históricos, né? Eles sejam materializados na história, como a história foi formada, né? Com a escravidão, com o encarceramento em massa, com a marginalização e tudo mais. E aí falar de hermenêutica vai ser falar sobre a maneira em que esses corpos são afetados e como as interpretações diversas ocorrem. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o lugar de fala, que eu acho bem interessante assim também. A Jordana estava com a mão levantada. Eu ia entrar nessa questão, e você citou, e é algo, né, que ele traz também, essa questão, né, de entender os fatos na linearidade, né, de não reconhecer aí nada além. Eu estava vendo, até uma coisa assim, internet, mas é porque aquele Siqueira Júnior lá estava sendo cancelado, e aí até mesmo, né, deputados considerados esquerdistas divulgando um vídeo de um outro senhor contrapondo o Siqueira, e aí ele coloca algo que me chamou muita atenção, que é na questão, né, de somos todos iguais perante Deus e as leis. E ele traz essa fundamentação que inclusive, é algo, né, que se utiliza para desqualificar, desmerecer, não reconhecer realmente, né, o outro, mas que, querendo ou não, é uma verdade. Porque, misturando tudo aí que a gente está estudando, essa bagunça toda, né, que eu acho que é positiva, no caso, mas que vem aí, né, nessa questão aí que, desde a equidade que Rawls propõe, até a fala, né, do Adilson, que contrapõe um pouco aí os pensamentos de Rawls, e a todo momento que eu li, eu tô assim, gente, o artigo que eu fiz para o Bruno, o Adilson tá metendo louco, o que eu faço agora? Eu faço outro? Não, vou deixar do jeito que tá. Mas é algo que a gente precisa realmente colocar,
Primeiro que, assim, somos todos iguais a partir do momento que somos seres humanos, de resto nós não temos nada igual. E aí essa construção de entendimento, tanto de possibilitar que as leis e a Constituição e tudo mais nos coloque como igual e não haja o reconhecimento histórico dos fatos que nos levam na modernidade, é muito preocupante. E é algo que o Adilson trata, assim, magnificamente, né? Eu gosto... esse texto que nós estamos trabalhando, eu tive uma maior facilidade, até pela forma de escrita, algo que nos aproxima realmente, que nos coloca com o pertencimento desejado. Aí já no outro, que ele vem quase com as mesmas questões, mas já, né, na escrita ali no juridiquês, que o coloca, inclusive, como alguém apto, né, a discutir sobre isso, é muito relevante, porque eu acredito que tenha sido também um dos embasamentos para a construção do artigo como foi feito, é muito interessante, é muito válido. E, inclusive, é uma lástima a maioria dos cursos, né, de graduação de Direito não utilizarem autores como o próprio Adilson, que favorece ainda mais essa construção desigual, né, tanto dentro da academia, que é um reflexo da sociedade em si. Então, são questões aí muito interessantes, e essa discussão ela é fantástica. Ok, sobre essa questão ainda do lugar de fala e representatividade, o que vocês acharam aí quando vocês leram esse texto do Adilson? A gente já falou sobre isso algumas vezes e tal, mas eu queria ouvi-los aí a partir do Adilson. Eu acho que todo mundo, assim, para complementar, devia assistir aqueles Guerras do Brasil, aquele episódio da Guerra da Conquista, ele é fantástico, dialoga muito com o que a gente vem trabalhando aí no mestrado, então, se possível, gente, é só, assim, em quesito de curiosidade. Quem levantou a mão aqui? Rafael, diga. Eu ia falar que tem uma coisa interessante que ele fala na parte do privilégio, né, sobre a relação de poder existente, né, entre as duas raças. E aí ele cita um relacionamento interracial, né? E para mim ele traz muito claro essa relação assim nesse exemplo, né? Porque isso para mim é bem pedagógico nesse sentido da forma como ele fala, porque a gente é uma contradição sempre viver uma relação interracial e você perceber o exercício do poder da pessoa branca para a pessoa negra pelas próprias questões do relacionamento, porque são questões que estão comuns, que são comuns a diversos tipos de casais, independente de serem interracial ou não, mas que o demarcador racial, né, ele exerce uma força que influencia em diversas questões, né, assim, de como lidar com determinados problemas de relacionamento, né. E aí a ideia de privilégio branco que ele traz vem muito nesse sentido, assim, eu penso em relação, por exemplo, em relação ao conforto de falar sobre determinadas coisas, até mesmo com uma pessoa de sua confiança, né? É um privilégio branco, tem determinadas coisas que a pessoa branca sempre esteve legitimada a falar, né? E a pessoa negra não. E aí seria mais ou menos nesse sentido, assim, o que me fez refletir sobre as relações de poder dentro de relações afetivas, né, interraciais. Quem fala sobre isso de maneira bem interessante também é o Gessé Souza, além disso que a Jordana lembra, a Ralé Brasileira tem alguns relatos, inclusive sobre essa questão de relações interraciais, em que o Gessé menciona lá alguns dados que falam
de mulheres negras com uma formação escolar maior ou uma renda maior, que se casam com um homem branco de uma escolaridade menor, ou são procuradas, na verdade, por esse homem branco com uma escolaridade menor ou com uma renda menor. Isso meio que compensa, né, como se as coisas se compensassem, assim, do tipo, eu não estudei, tal, mas pelo menos eu sou branco, sei lá, enfim, é bizarro falar essas coisas, mas como que isso ainda acontece nesse país, né? Marcos. Não, é só uma inquietude que surgiu com o comentário do José Rafael. Essa questão no texto é falado sobre, ele fala sobre a questão que a mulher em um determinado momento fala com ele, você não deveria escutar tanta música clássica, se dedicar a tantas coisas que são da cultura branca, né, teoricamente, e deixar o que é seu de lado, né, o que deveria ser do seu interesse. Isso me faz pensar muitas coisas, porque tem uma amiga minha, né, ela é negra, e eu percebo que ela faz o que ele falou no texto. Ela tenta esquecer que ela quer esquecer por momentos que ela é negra, e por isso ela procura coisas ligadas à cultura branca, questões que define, e esquece de questões que poderiam se aproximar mais dela, vamos dizer assim, da cultura, da ancestralidade, essas questões assim. E eu me sinto, aí eu entro no lugar de fala, aí eu me sinto intimidado em tocar nesse assunto com ela e falar, olha, você não gostaria de conhecer mais questões ligadas que poderiam, assim, te dar mais, vamos dizer, orgulho de ser quem você é, de se expressar melhor, coisas que poderiam trazer, não sei, eu tive até intimidade de falar aqui sobre isso, porque eu sou um homem lido como branco, né? E eu não me sinto à vontade de falar com ela sobre esse assunto. Olha, no raso eu quero falar, você não olha as coisas da sua cultura, você fica procurando coisas de outras culturas para esquecer que você é negra. Isso não vai mudar o fato de você ser negra. Isso vai gerar um desconhecimento da sua cultura. Eu gostaria que você fosse uma mulher mais empoderada nesse sentido, você corresse atrás, que trouxesse a sua cultura para a gente, se posicionasse, né? Mas eu não sei se eu posso falar isso. Aí entra a questão do lugar de fala. Eu fico assim, eu vou falar isso, eu vou estar agindo como? Será como que eu vou estar sendo interpretado? Isso é uma dificuldade muito grande. E às vezes eu fui conversar com algumas pessoas também da academia, assim, eu vou falar alguma coisa, a pessoa fala comigo, não, você não pode falar. É seu lugar de fala aí, não. Não, você não pode falar. Aí eu fico assim, meu Deus, então não posso falar de nada, só posso falar de gay, de viado, né? Porque é o que eu sou. Então só isso que eu posso falar. Então eu não posso falar de outros assuntos. Então eu fico realmente, essa questão do lugar de fala, eu fico intimidado e eu, sim, no texto dele, ele fala do lugar de fala dele, né? Ou do lugar de fala que ele já ocupou, né, lá atrás, quando ele se igualava à questão toda da questão negra, e depois, para frente, ele ainda fala daquela questão lá atrás, mesmo não sendo o lugar de fala dele no momento atual. Isso é interessante. Isso leva a gente a pensar, bom, então eu posso falar disso também, mas será que eu posso falar se eu já ocupei? Eu nunca ocupei esse lugar, como é que eu vou falar? Né? Então é uma questão muito complexa sobre essa questão do lugar de fala. Isso às vezes intimida a gente de falar, de externar alguma coisa e de parecer que eu estou tomando o lugar do outro e às vezes também sendo muito preconceituoso, né? Nas colocações. Eu tenho muito medo disso. Então, às vezes eu prefiro ficar calado, quietinho, escutando um pouco mais para ver onde eu posso pisar. Vamos lá. Rafael, depois eu vou falar. Em relação a isso, eu lembrei muito do que a Djamila fala, né? Em relação ao papel da pessoa branca, né, na luta contra o racismo, ou, enfim, nessas questões de negritude. E ele é, sobretudo, aí eu concordo com ela, um local de escuta e não um local de fala, né? Porque, por exemplo, a situação que ele cita da menina, né, da namorada, que questionava por que ele não gostava de coisas negras e coisas brancas, né?
ela está, na verdade, ao meu ver, buscando um protagonismo no processo de reconhecimento de negro dele, entendeu? É por isso que se compreende que o local da pessoa branca no processo de reconhecimento de uma pessoa negra enquanto pessoa negra é de escuta, assim, ela tem que estar com a pessoa negra apoiando-a, né? Assim, e tipo, o que é uma coisa negra? O que é uma atitude negra? O que é uma música negra? Né? Na verdade, isso tudo foram coisas que foram colocadas historicamente por um processo que negou esses acessos a pessoas negras. Então, é também um ato de resistência uma pessoa negra gostar de ópera, talvez, no sentido de ocupar esses espaços que eles são tidos como de pessoas brancas por questões totalmente irracionais, assim, né? Por que não a música, a ópera, né? Não pode ser uma música da, de um conceito, assim, que não tenha uma raça, né? Definida. E aí, o que me fez refletir sobre essa relação que ele descreveu foi sobre isso, assim, de que a forma como ela lidou no relacionamento parecia que ela estava querendo ter um protagonismo no processo dele, enquanto pessoa negra, mesmo ela sendo uma pessoa branca, né? Ok. Helder. Então, a minha fala é concordando bastante com o Rafael. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se questionar é o que é cultura negra. Os negros têm tudo o mesmo comportamento, e então a gente precisa. Você pode falar, mas tem que ter o cuidado do que, como você está falando. Por exemplo, quando eu comecei a me aproximar um pouco mais de pautas raciais, me identificar realmente como negro, as pessoas já vinham e falavam axé para mim. E, assim, até hoje eu não sei qual a carga cultural, qual o significado, como utilizar. Então, e eu não torno menos negro em razão disso. É só porque a minha vivência, a minha cultura foi construída em outro lugar. Então, tá tudo bem em relação a isso. O fato de você valorizar uma cultura tida e dita como negra tradicionalmente não significa que não existam outras. Eu acho que isso é muito importante a gente compreender e também levar para o debate. Saber escutar outra pessoa, saber ver qual é a construção que ela teve e realmente ficar nesse lugar de escuta que o Rafael estava falando. Ok. Ana. Eu só queria fazer algumas observações mais pontuais, assim. Quando a gente fala desde que eu comecei a me envolver com o movimento negro também, a estudar, a participar de movimentos sociais, eu penso muito em representatividade, não somente na palavra em si, né, autoexplicativa, mas em representatividade enquanto necessidade de proporcionalidade, de participação e de ocupação de lugares. Isso vai de encontro acredito que vai de encontro com o que o Helder falou. O que é a cultura negra, né? O que a gente não se resume a algo genérico e a algo uno, mas a algo muito mais diverso. Então, não há uma lógica em tentar pasteurizar, em tentar homogeneizar toda uma diversidade. Além disso, em relação ao lugar de fala, foi muito marcante as reflexões do autor em relação ao ideário nacional de que pessoas brancas, né, são realmente um ideal estético, um ideal moral, um sujeito abstrato, hegemônico, que as outras pessoas que fogem, né, a esse padrão buscam atingir, buscam alcançar. E aí, sobre o lugar de fala, o autor ele dá prosseguimento com o seguinte questionamento: será mesmo que uma instituição na qual só trabalham representantes do grupo dominante pode realmente ser chamada de inovadora ou progressista?
E aí, eu comecei a refletir sobre isso, porque, bom, a gente... calma aí, gente, eu me perdi um pouco aqui, é muita coisa acontecendo. Mas, nesse sentido, ao trazer esse questionamento, o professor Adilson, ele fala muito de inocência branca, né? E eu acho que é algo que está muito relacionado com a questão de lugar de fala, e tá no sentido de se abster de falar, de ter, não sei, ter medo, não sei se eu estou manifestando da forma adequada, mas é que estou tentando expressar sentimentos, né? Então é mais difícil. Mas essa inocência vem muito no sentido de se abster de falar, mas também numa inércia, de certa forma numa apatia, de buscar compreender e de buscar construir um movimento. E algo que eu senti falta no texto do autor em si foi não somente a questão de inocência branca, mas de culpa branca, que ultimamente com cada vez mais casos vindo à tona, né, do genocídio da população negra, a gente tem visto muitas pessoas brancas se manifestarem no sentido de, poxa, eu sou branco, eu nunca vou entender o que uma pessoa negra passa na pele. Mas tá, o que você faz com isso? Você se limita a manifestar essa culpa e se mantém inerte. Então, eu senti falta disso no texto do professor Adilson, não só na questão da inocência, mas também nessa pretensa culpa, que ambos acabam levando a uma inércia. E há muito essa questão situacional ao falarmos de minoria, né? E, bom, retorno ao que eu havia dito no início, que é preciso ocupar espaços, é preciso que nós, pessoas negras, LGBTs, ocupemos cada vez mais espaços e não busquemos só representatividade, mas proporcionalidade mesmo e participação efetiva. Marcos, esse sentimento que você sente, assim, eu tive ele e eu tive eu escrevi uma grande amiga que ajudou a entender. Eu tinha feito um post de Facebook falando assim, né, nessa questão aí de por que a luta das mulheres não pode ser entendida pelos homens, e nananana. E aí ela me apresentou a questão realmente do lugar de fala da Djamila. E eu entendi, assim, que, igual, por exemplo, aí eu nem vou entrar na questão própria da raça, porque eu não tenho esse... Né, não é o meu lugar, mas eu te falo na questão como mulher. Que não adianta, e aí é até bem polêmico, que se tiver alguma feminista assim, bem aqui, eu peço que a gente conversa privado depois, mas assim, é muito complexo, porque são momentos e momentos. Não dá para os homens quererem participar de momentos organizativos das mulheres, por exemplo, que é um momento das mulheres se entenderem ali, colocarem as pautas, identificarem os objetivos da luta, mas que não adianta só as mulheres falarem para as mulheres, sendo que o objetivo é chegar do outro lado. Então, que as mulheres possam se organizar e que os homens tenham um entendimento de que quando eles estiverem em espaços feministas, e femininos e tudo mais, não que eles não podem falar, mas ali é um lugar deles mais ouvirem e entenderem que podem tirar dúvidas e levar para os outros homens o que ali estava sendo colocado, mas ali naquele lugar, por exemplo, não é um espaço de colocar a mulher como uma doida histérica que não sabe o que está falando, porque a sua visão masculina possibilita um outro entendimento. Ali, no momento, essas discussões, elas
são até válidas, mas ali no momento, a relevância da fala da mulher precisa ser levada em consideração para ver essa desconstrução que vai chegar do outro lado. E eu acredito que vai muito nessa questão da raça também. Igual, por exemplo, quando tiver, e aí que tá, porque nós temos que parar de convidar negro para falar de racismo, por exemplo. E isso o Adilson traz no seu texto também, né? Que ele não quer falar sobre racismo. E assim como ele, outros negros também não querem só falar de racismo e serem considerados na academia só como alguém que traz o racismo e essas questões, né, da raça. Ele quer ser considerado como um jurista, assim como eu, né, como nós mulheres, no caso, não queremos ser só, aquela mulher que está falando de alguma coisa. Não, não quero só falar sobre feminismo, muito pelo contrário, eu fujo um pouco do feminismo, acho que tem até mulheres demais falando sobre. Mas a legitimidade, ela não perpassa só aquilo que é a minha luta em específico, né? E aí, igual eu coloquei, eu acho que a questão não é não participar, mas é saber participar e saber realmente até onde. E não tem problema de errar, né? Mas que a gente esteja aberto a entender aonde nós estamos errando e a possibilitar que, nem possibilitar, porque nós não temos que possibilitar nada, né? Nem para, enfim, a gente tem que simplesmente, às vezes, calar mesmo e aceitar que nós estamos errados e que, enquanto a gente já disse demais, aí o mundo está do jeito que está, sabe? Eu acho que é mais isso mesmo, assim, nesse entendimento. Só antes do professor falar, Jordana, eu acho que todo mundo já leu aqui, né, em algum momento do mestrado, né, quem é das outras turmas também já deve ter lido, o Boaventura de Souza. Quando ele vem falar sobre decolonização, um dos grandes resistentes que a gente tem é porque ele é um europeu falando de uma teoria que busca assim, falando deles mesmos, né? Falando, olha, nós fizemos isso, mas eu também sou colonizado. Ele fala isso. E a gente tem uma dificuldade. Então, o meu medo, enquanto pesquisador, né, que eu estou me tornando, é falar de um tema, por exemplo, como racismo, onde eu não sou negro, né? E eu sofri, assim, uma enxurrada de críticas, mesmo falando coisas importantes, né, sobre aquele tema, talvez não da vivência, mas uma teoria com base em outras pessoas que são negras, pessoas que falaram sobre isso, e sofreu uma enxurrada de crítica e ter meu trabalho, vamos dizer assim, considerado como um trabalho ruim por esse motivo, né? Eu tenho uma coisa com isso, assim, então eu tenho muito medo de falar. Por causa dessa questão do lugar de fala, eu tenho muito medo, eu tenho pensado muito bem o que vou falar e quem está me ouvindo, para poder evitar de gerar uma questão negativa. Eu tenho muito medo disso. Só antes de dar a palavra aqui para o Helder, acho que, de novo, a gente tem que fazer uma diferença entre o discurso acadêmico e a questão de participação em movimentos sociais ou de uma fala fora do âmbito acadêmico. Eu não acho mesmo que dentro da academia a gente possa se restringir, e é o caso da Ludmilla. Ludmilla fez uma dissertação excepcional sobre pessoas trans, mesmo não sendo uma pessoa trans. Então, assim, eu acho que na academia eu poderia fazer um trabalho sobre a questão do racismo, mesmo não sendo negro. Desde que, obviamente, de novo, voltando ao início da nossa conversa aqui hoje, desde o início eu me coloque, como acho que alguém mencionou aí lá na introdução, dizendo, olha, eu sou uma pessoa branca, por padrões brasileiros, né? Se for nos Estados Unidos, ninguém vai achar que eu sou branco, mas enfim, eu sou uma pessoa branca para padrões brasileiros e estou aqui falando sobre racismo, então eu tenho total consciência de que é algo do qual eu não vivo diretamente, mas é algo que me motivou a escrever, porque eu acho que o racismo é uma coisa que precisa ser superada, e blá, blá, blá. Eu acho que, por exemplo, o direito precisa ser reconstruído sobre uma outra base, porque historicamente o direito é branco, europeu, ocidental, e aí vou construir minha dissertação. Então, assim, não acho mesmo que isso tenha problema mesmo. Poderia falar sobre feminismo também, posso falar sobre desigualdade de gênero, mesmo sendo homem, né?
desde que eu esteja falando do ponto de vista de uma análise do direito a partir disso, etc, etc. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando aqui se alguém virasse para mim e falasse: Alexandre, você não está buscando a cultura gay suficiente, tá certo? Você fica aí ouvindo Deus que me livre, sertanejo, você devia estar ouvindo Glória Groove, Madonna e não sei o quê, né? Vão caçar sua carteirinha de gay daqui a pouco. Eu falo isso para um amigo meu que gosta de futebol. Fico falando que vão caçar a carteirinha dele de gay e tal. Mas eu fico falando com ele zoando, assim. Mas você percebe o que é ser gay? O que é ser um homem gay e tal? Da mesma forma que ser negro e a cultura negra ela é muito variada, e ser mulher e a cultura, né, da mulher é muito variada, tudo isso é muito variado também. Então, é claro que eu acho que, de repente, numa discussão franca e tal, a gente pode, de repente, falar: olha, você já viu falar, por exemplo, sobre determinado elemento do que é parte de uma cultura negra e tal? Quem sabe eu tô ouvindo isso, estou gostando muito, quem sabe você também gostaria, não porque você é negra, mas porque, de repente, eu estou achando muito legal e você, de repente, pode achar legal também, tá certo? Porque senão me parece que a gente tem uma versão racial do tal do mansplaining, né, do homem explicando para a mulher o que é machismo, assim. Como se uma mulher não soubesse disso a cada minuto que ela respira num país como o Brasil. Assim. Tá? Vamos lá, Helder. Primeiro, eu queria até falar, concordo com a Ana, acho que eu não me fiz compreender no primeiro momento, mas era justamente isso, que a gente não pode criar um imaginário do que seria uma cultura negra padrão, genérica e tudo isso. Era justamente o fato de que existe uma diversidade nas culturas. Segundo, em relação a essa parte o que você pode ou não em relação à academia em específico, eu acho que seria muito importante você se apresentar no texto, como a gente estava falando aqui, colocar: olha, eu não sou negro nesse caso específico, mas eu me aproximei desse tema através disso, mas também compreender que você não vai estar ensinando para as pessoas, mas que é possível colocar no seu trabalho a vivência e o trabalho de outras pessoas de forma respeitosa. Então, incluir pontos de vista diferenciados, saber que pode não ter um conhecimento científico trabalhado, bonitinho, que nem a gente está acostumado, mas tem diversas outras fontes de conhecimento, tem entrevista, tem noticiários, e são tudo a partir de pontos de vista e de falas de pessoas que vivem aquilo. Então, a gente não vai estar ensinando nada, a gente vai estar só reconhecendo como um conhecimento, tal como ele deve ser reconhecido. Ok, não sei se mais alguém quer falar. Só para pontuar, porque o Marcos falando aí me veio à cabeça, e você foi de futebol também, no domingo, teve a rodada, a Série B e tudo, aí teve o lance no jogo do Vasco e tal, aí teve o gol, e o Cano, que era o atacante do Vasco, pegou a bandeirinha que tava com arco-íris, e enfim, levantou e tudo, e aí sobre isso também, de falar sobre quando você não tem lugar de fala, mas eu acho que pelo menos para enaltecer e a título educativo vale. Eu postei no Stories, enfim, parabéns Vasco da Gama, histórico, realmente é histórico. Aí algum amigo veio e falou: nossa, tá emocionado, hein? Tipo, meio assim. E, tipo, aí é o tipo de situação que você fala: não, cara, mas o que aconteceu é gigante, tudo, independente, etc. E até para as pessoas em si, porque muita gente tem um pensamento que sobre o lugar de fala em si, que se você não você não fala sobre. E é difícil falar, e, enfim, se ter a propriedade, mas pelo menos divulgar barra enaltecer, eu não acho problemático. É isso. Ok, continuamos. Esse negócio continua sendo muito polêmico, né? Mas é isso. Eu acho que a gente, fora da academia, a gente pode ser aliado, a gente pode. Eu, como constitucionalista, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, por exemplo, se eu não puder, como constitucionalista, falar dessas questões, né? De racismo, de machismo e tal.
porque isso é a minha matéria-prima como professor o tempo todo, né? Enfim. Mas Eu vamos ia lá. só dizer, Diga, desculpa. Rafael. Não, só que o que eu falei também era mais nessa perspectiva individual mesmo, né? Assim, nessa ideia de você não colocar o outro, né? Não tomar o protagonismo do outro, não acadêmico. Realmente, na academia, eu acho que todo mundo pode falar de tudo, desde que não se considere neutro e imparcial, né? E saiba seu lugar na estrutura, sobretudo, né? Exatamente. Ok, Felipe. Vamos lá, encerrando aqui. Aí, lapidando essa questão de lugar de fala, aí ele ressalta que um homem negro heterossexual sofre de uma forma diversa que um homem negro homossexual, que também sofre de uma forma diferente que uma mulher negra heterossexual, que também sofre diferente que uma mulher negra homossexual, né? E aí ele fala isso para transparecer um local de consciência múltipla, né? Em que o jurista que vai pensar como um negro vai pensar sobre essas formas plurais aí e ficar atento a esses diversos fatores aí que vão determinar as experiências. E aí ele fala sobre a marca de poder, a raça ser uma marca de poder e uma relação de poder, que situa em diversos lugares dentro da hierarquia social, baseado na possibilidade que um grupo tem de criar e atribuir sentido às coisas, né? E assim, é possível reconhecer essas contestações advindas de pessoas com privilégios raciais quando políticas de inclusão social são criadas, quando o negro é aprovado em uma universidade de renome e um branco não, quando as cotas raciais ampliam a inclusão desses agentes marginalizados e outras situações, né? Contudo, né, é válido a gente ressaltar que a exposição do autor está em desmistificar essa mitologia ingênua de que os brancos discriminam os pretos apenas por características físicas, mas sim também com estereótipos negativos e um interesse material em manter esse status quo de dominação, entendeu? O sistema de privilégios ele gera problemas assim, estruturais, que gerou o racismo estrutural, uma vez que todas as instituições do Estado estão lotadas de pessoas brancas, que fazem do seu exercício profissional uma propagação de racismo, né, desse método de dominação. E aí a gente pode levantar contestações, né? Quem é o gerente da minha conta do banco? Quem é o reitor da universidade tal? Quem é o ministro do STJ, o ministro do STF, tal, entendeu? Se a gente for pensar, o Joaquim Barbosa, acho que foi o único, né? Acho que foi o único. Então, assim, né? Então, um juiz branco, ele não se fará da hermenêutica jurídica pensando como negro para gerar justiça social. Ele muitas vezes nega o racismo e considera ele como um privilégio negro. E o que beneficia o dominante prejudica o dominado, né? Que seria o negro e o branco. E aí esse mecanismo de dominação velada é conceituado pelo autor como humanismo racial, que é um dos últimos conceitos que ele trata no texto, né? E aí agora, para concluir mesmo, só para pegar o compilado do conceito de que quer pensar como negro, o Addison fala que significa compreender o direito como um instrumento de transformação social, como algo que pode ter o poder de afirmar a dignidade do povo negro. E aí, entendendo a igualdade como fundamentalmente uma forma de relação social, e não apenas como um critério distributivo, e o jurista que está comprometido com esse ideal democrático, ele deve ter em mente que o princípio da isonomia constitucional, que ele pega lá em cima, ele lapida aqui na conclusão. Ele pretende promover a igualdade de status entre grupos sociais. E aí, terminei. Ok. Muito bom. Pessoal, vamos finalizar aqui nessa nossa primeira parte. A gente volta